Saudações, minha gente. E aí, como as coisas estão indo? Espero que tudo esteja muito bem para todo mundo, tá bom? Vamos lá, história do Brasil, mais uma aulinha de República Velha. Dessa vez, nós não vamos tratar de um governo especificamente, apesar de ser um momento ali que faz parte da fase chamada de domínio das oligarquias. Mas aqui nós vamos ter uma aula mais temática, em que nós vamos discutir um pouquinho sobre as características da população brasileira e da sociedade brasileira nessa fase da República Velha, do domínio oligárquico durante a República Velha, tá bom? Então vamos lá. O grande lance aqui é o seguinte: durante o período republicano, o Brasil, sem dúvida nenhuma, era uma sociedade em transformação, era uma economia em transformação, era uma realidade histórica em transformação. Não que fossem transformações revolucionárias, mas importantes transformações estavam acontecendo dentro, no seio da realidade histórica da sociedade brasileira. Então, veja bem, o Brasil continuava sendo um país agroexportador e latifundiário. Porém, apesar de todo o esforço do governo das oligarquias de direcionar a nossa economia, de direcionar os planos econômicos, de direcionar a ação do Estado para o benefício e para o favorecimento dos interesses das elites agrárias agroexportadoras, mesmo assim o período da República é um período em que há uma um significativo crescimento da importância relativa da indústria na economia. Então, beleza, a economia continua sendo de base agroexportadora. Beleza, nós temos um Estado que apoia essa estrutura agroexportadora, plantation, latifundiária da economia. Mas a indústria cresceu. Nós não vamos discutir isso agora, não é o objetivo dessa aula, mas cresceu. Nós temos uma sociedade brasileira que ainda continua sendo predominantemente rural durante a República Velha. Mas que, mesmo assim, até pelo crescimento gradual e lento, mas constante da indústria, também vai haver um crescimento significativo da urbanização do país. Não só o crescimento das grandes cidades, que houve e foi importante, mas também o desenvolvimento de centros urbanos secundários, de cidades médias e pequenas nas zonas interioranas, onde também vai ser possível observar um crescimento da diversidade social e também da diversificação econômica, ou seja, novas figuras sociais de classe média vão começar a surgir e querer se tornar ator político. Uma diversificação da economia nas cidades pelo crescimento industrial, mesmo que seja uma indústria de baixa tecnologia, de baixa produtividade, de também baixa lucratividade, uma indústria mais voltada a uma indústria têxtil, uma indústria de móveis, uma indústria da construção civil, de materiais e equipamentos de construção, uma indústria de bens de consumo não duráveis, sabonetes, materiais de higiene e limpeza, cosméticos, enfim, velas, Mas tem uma diversificação econômica se desenvolvendo nas cidades brasileiras, o que vai gerar também novas oportunidades de vida para a sociedade fora do cenário do controle exclusivo do coronelismo. Isso não é revolucionário porque não acontece rapidamente e vira de ponta cabeça o funcionamento da economia e da sociedade, mas está acontecendo um processo de crescimento industrial e de desenvolvimento urbano na realidade brasileira. Então nós temos esse Brasil República, apesar de todo o esforço das oligarquias para se sustentarem as oligarquias no poder, nós temos um Brasil, uma realidade social e econômica e histórica brasileira em transformação. Isso vai ser muito percebido no desenvolvimento do tipo de população que vai viver nas cidades, nesse cenário de crescimento populacional e urbanização e de diversificação das oportunidades econômicas e dos papéis sociais das pessoas. Então a gente vai ter nessas cidades a presença da elite agrária, claro. Os grandes fazendeiros têm suas fazendas, mas eles têm residências
nas cidades também. Né? Na cidade mais próxima, tipo os fazendeiros de Leme tinham um casarão em Leme, né? Para fazer negócio, para receber visitantes, né? Pessoas influentes, para ter papel primordial no cenário político através do coronelismo. Mas também alguns fazendeiros, aqueles mais poderosos, tinham também casas e passavam temporadas nas capitais, né? Nas capitais dos estados, no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, porque a elite agrária latifundiária está com sangue no zóio no jogo político. Então essa galera vai se integrar a esse mundo urbano em desenvolvimento. Além das elites agrárias, nós vamos ter o crescimento de papéis sociais não diretamente relacionados e não diretamente controlados pelo coronelismo e agroexportação, como comerciantes, industriais, que eu não coloquei na lista, mas podia ter colocado, operários, que eu não coloquei na lista, mas poderia ter colocado, mas é porque nós vamos discutir em aula posterior, trabalhadores do setor de serviços, né? Ex-escravos, principalmente gente que depois do fim da escravidão não vai mais aceitar morar nas fazendas por causa de toda a memória do escravismo que isso evoca e vai nas cidades procurar oportunidades, mas como são pessoas negras, vão viver na pele literalmente, na alma, todos os efeitos do racismo, da discriminação racial e da exclusão, né? Que era comum à classe trabalhadora como um todo, porque não havia ainda elementos de direitos trabalhistas, previdenciários e tudo mais, mas em especial a classe trabalhadora negra, né, que vai ser cada vez mais marginalizada e principalmente vai ter os seus costumes, sua cultura, seu modo de vida marginalizado e criminalizado. Né? O racismo gera uma criminalização para legitimar a violência contra essas populações negras e marginalizadas nos grandes centros urbanos, mas também nas cidades pequenas e médias. E cada vez mais, galerinha, cada vez mais chegando gente de fora, né? A italianada, a alemãozada, os poloneses, os japoneses, os russos, os espanhóis, até portugueses também, ora pois, com certeza, portugueses, que vão vir como imigrantes em número cada vez maior, né? Vai chegar a ter ano de entrada de imigrantes num volume tão grande que vão praticamente 800 mil estrangeiros vão se radicar, vão se fixar no Brasil nesse período. Muitos deles vão para a zona rural, para trabalhar nas fazendas de café, principalmente aqui no Sudeste, mas também muita gente vai para as cidades tentar a sorte como empregado industrial, né, como trabalhador operário, como empregado no comércio, nos serviços, como pequeno empreendedor, como pequeno prestador de serviços, enfim, negociantes, comerciantes ambulantes, os famosos mascates, e também um êxodo rural que começa a se desenvolver, né? Porque a zona rural brasileira também começa a viver um processo de modernização da produção agrícola e a necessidade de mão de obra no campo também vai se tornando cada vez menor. E aí vai haver um fenômeno de expulsão de população camponesa para cidades, que vai virar um verdadeiro exército de mão de obra de reserva, ou seja, gente pobre, desempregada e desesperada que aceita trabalhar por qualquer pagamento, por mais bosta que seja, e assim vai criando condições para que os salários sejam cada vez menores. Porque quem tem emprego tem que aceitar salário menor, porque quem não tem emprego está tão desesperado que trabalha quase que de graça. Então, o nível geral das garantias e dos salários dos trabalhadores vão cair. Nós temos uma situação em que esse desenvolvimento urbano vai gerar cada vez mais processos de marginalização dessas pessoas nas cidades, né? Moradias improvisadas e precárias, péssimas condições de moradia, de higiene, limpeza, sem saneamento básico muitas vezes, condições terríveis de trabalho e de salário, né, de renda. Olha, dá uma olhada aqui nessa imagem, que coisa interessante. Aqui a gente tem a fotografia de um cortiço, né, em que dezenas de famílias se amontoavam em cômodos dentro de casas bastante precarizadas nas suas condições estruturais, que eram alugadas para essas famílias a preços altíssimos, quanto mais próximo do centro das cidades, de onde tem emprego. Então aqui ó, a gente tem uma família na parte de baixo, família na parte de cima,
Do outro lado da casa teria mais umas 4 ou 5 famílias, todas convivendo e habitando esse mesmo espaço, bastante difícil para estabelecer padrões mínimos de dignidade humana. Dá uma olhada aqui, esse aqui é uma estalagem, uma espécie de pensão, que alugava quartos lá na Rua do Senado, no Rio de Janeiro. E essa fotografia é de 1906. Então as roupas, as crianças, e o pátio e as casas, as moradias em volta. Então os proprietários de terrenos urbanos construíam cada metro quadrado para caber mais uma família e conseguir mais um aluguel. Esse gráfico mostra para a gente o desenvolvimento da entrada de imigrantes no Brasil, né? Da imigração, a setinha amarela é a imigração impulsionada pelo governo. Então veja, a partir do início do século, da última década do século XIX, né? Um crescimento exponencial da imigração. Nos primeiros anos do século XX chegava a por ano entrar 600, 700, algumas tabelas, alguns dados apontam para até quase 800 mil imigrantes entrando no Brasil. Porque se você soma o que está em amarelo, que é a imigração subsidiada, que está batendo na casa dos 600 mil, com o que está em roxo ou rosa, que é a imigração espontânea, de imigrantes que vieram para cá com sua própria grana, que passou de 100 mil, aqui já está batendo na casa dos 700 mil. Né? Então é esse o cenário de uma sociedade brasileira cada vez mais complexa, cada vez mais diversificada, e que essa população urbana vive condições cada vez mais precárias por falta de condições higiênicas e sanitárias, mas também por conta dos baixos salários, dos poucos direitos e da exclusão. Exclusão política, exclusão social, né, da criminalização dos seus costumes, da sua cultura, do seu modo de vida, e pela criação de uma sociedade altamente excludente, né, estratificada e marginalizadora da população pobre dos centros urbanos. Né? Porém, veja bem, é nessa fase da República Velha em que claramente há um projeto de gentrificação da sociedade. O que é gentrificação? É um projeto de higienismo social, de exclusão das camadas populares, da sociabilidade considerada saudável, né? Os pobres sendo considerados uma espécie de sujeira, uma espécie de doença que tem que ser isolada e afastada do convívio da sociedade sadia. Um processo de exclusão e marginalização que vai empurrando as pessoas pobres para situações e bairros e moradias e condições de vida e de trabalho cada vez mais precarizadas e indignas de um ser humano. Mas é também na República o primeiro momento que o poder público vai assumir um papel de tentar estabelecer um projeto de criação de uma identidade nacional. Então veja, até a criação de símbolos nacionalistas, de heroísmo, né, como por exemplo a figura do Tiradentes como herói nacional, símbolo da luta do povo brasileiro pela república e pela liberdade, que a gente sabe o quanto isso tem de farsa, o quanto isso tem de invenção histórica, o quanto isso tem de ideologia de controle social e de criação da ideia de um povo brasileiro idealizado, que o Tiradentes é o cara pobre que morreu na revolta a favor dos ricos, né? Dos ricos de Minas Gerais. Mas, enfim, a criação desses símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira nacional, os heróis da pátria e tudo mais, a República tem um projeto, então, de criação de uma identidade nacional, de integração das regiões do Brasil e das populações, né? De remodelação das cidades, de modernização, de integração das populações indígenas, por exemplo. Né? O índio deixa de ser tratado como um caso de extermínio e passa a ser tratado como uma necessidade de, como diz o presidente atual do Brasil, né? O índio também tem que ser integrado à sociedade, porque o índio também quer ser gente, como se os costumes e a cultura indígena fossem selvagens e não civilizados, e que a melhor solução para a questão indígena no Brasil
não é mais o assassinato e a violência como foi até então, como foi durante toda a fase da colonização e do império, mas que a República vai ter um projeto para os povos indígenas que é de integrá-los à sociedade civilizada, entre aspas. Então é transformar o índio em cidadão, o índio em brasileiro, né? Vestir roupa de gente branca, se comportar como gente branca, falar a língua da gente branca, viver nas leis e nas obrigações institucionais da gente branca. E também um projeto de modernização, não necessariamente de modernização industrial ou de modernização econômica, mas de modernização das relações sociais, através da urbanização, através da criação de um padrão cultural idealizado a partir de uma europeização da cultura, ou seja, da imposição do modelo cultural europeu como padrão e como base para o desenvolvimento de uma cultura elegante e refinada das elites, que passa a ser vista como um modelo do que deveria ser o Brasil. O Brasil que é brasileiro na medida que integra o índio, integra o negro. Mentira, não integra ninguém, na verdade destrói o modo de vida dessa gente. Mas é um Brasil que ao mesmo tempo é civilizado porque está antenado com as modas, com os costumes, com a cultura, a civilização, a ciência e a modernização que vem irradiada, né, como raios de sol da civilização, irradiada da Europa para cá. Essa é a chamada Belle Époque brasileira. A gente já teve uma aula, né, nós já temos no nosso canal uma videoaula sobre a Belle Époque na Europa, né, do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, e o Brasil vai absorver esse modelo, vai abrasileirar esse modelo e vai criar uma Belle Époque brasileira também. Então veja, nós temos um cenário em que, em 1910, nesse esforço de modernização, integração e criação de uma identidade brasileira, a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que tenta uma integração não violenta do ponto de vista da violência física, mas extremamente violenta do ponto de vista simbólico e cultural. Porque vai ser uma solução paternalista de dizer que o Estado vai proteger o índio e vai dizer para o índio o que ele tem que fazer, que é se tornar brasileiro de verdade, entre aspas, né? E ao mesmo tempo essa integração do índio é a criação de mão de obra barata, para ser explorada nos rincões, né, nas regiões mais distantes no interior do Brasil, que era exatamente para onde estava se expandindo a fronteira agrícola. Então, quanto mais para o interior a agricultura vai se expandindo, mais precisa de mão de obra barata. E adivinha quem vai ser a mão de obra barata? O índio aculturado, né? O índio destituído do seu estilo de vida tradicional e da sua cultura e transformado num trabalhador produtivo e num cidadão brasileiro integrado a aspas gigantescas maiores que minha barriga, a civilização. Eu sempre lembro, quando eu penso nessa questão, de uma vez eu estava numa cidade do oeste paulista chamada Assis. Assis é uma região, essa região de Assis é uma região que foi colonizada, entre aspas, pelo Brasil, né, foi integrada à vida produtiva da agricultura brasileira no começo do século XX. Na expansão da lavoura do café. E eu lembro de uma figura que eu conheci lá em Assis, que se dizia bisneto dos primeiros povoadores de Assis. E ele diz, porque aqui nós temos direito a essa terra é uma terra que é nossa, reforma agrária, essas coisas e tudo, a gente confronta na bala, porque é o seguinte, a gente que desmatou essa terra aqui, isso aqui era terra de índio, a gente expulsou os índios, a gente matou os índios para poder transformar essa terra em terra produtiva para o Brasil. Então, né, essa é a mentalidade um pouquinho dessa integração que eu estou afirmando aqui. Integrar o índio de maneira não violenta, ok, mas destruindo sua cultura para integrar o índio como um trabalhador nessa fronteira agrícola em expansão. Também é nesse período que é o governo do presidente Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906, que a Belle Époque brasileira vai atingir o seu auge com um projeto de reurbanização do Rio de Janeiro.
né, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era uma cidade ainda de caráter bastante colonial, né, era quase uma cidade portuguesa do século XVII, XVIII, e não uma capital de uma república moderna, de um país sul-americano. E o presidente Rodrigues Alves, se aproveitando de uma situação econômica favorável, que nós vamos discutir isso em outra videoaula, a questão econômica da República Velha, Rodrigues Alves vai nomear como prefeito do Rio de Janeiro um engenheiro chamado Pereira Passos. Ele vai copiar e adaptar o projeto de reurbanização de Paris lá na época do Napoleão III, do Luiz Bonaparte, o projeto do Barão de Osman, né, de uma cidade integrada, zoneada, né, planejada com zonas residenciais, industriais, prestação de serviço, comércio, bulevares, avenidas, lojas, vitrines, moda, etc. Parques e praças para sociabilidade, para convivência, estímulo ao consumo, ao individualismo, aquela fita toda. Esse padrão vai ser seguido na reurbanização de São Paulo e Rio de Janeiro também, né? E no Rio de Janeiro o projeto é do Pereira Passos, que além da reurbanização tem também um projeto de higienização, que é literalmente um projeto sanitário do Oswaldo Cruz, de combater epidemias e doenças tropicais que matavam milhares de pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. Chegou a um ponto de morrer tanta gente por causa de malária, varíola e outras doenças infecto-contagiosas desse tipo, que várias empresas estrangeiras e governos estrangeiros proibiam as pessoas, né, os negociantes, de entrarem no Rio de Janeiro em determinadas épocas do ano por causa das epidemias. O Rio de Janeiro chegou a ser apelidado de a tumba dos estrangeiros, de tanta gente que morria aqui dessas doenças. E aí a doença, né, a epidemia, nós estamos no coronavírus, sabemos muito bem disso, ela, quando é de transmissão viral rápida, ela não escolhe muito rico ou pobre, preto ou branco, bonito ou feio, europeizado ou popular. Né? O mosquitinho da dengue, o mosquitinho da malária, o vírus do corona, da Covid, não escolhe muito não. Né? Então acaba afetando gente pobre, gente rica e isso leva então a esse processo de urbanização que tem no Rio de Janeiro o seu grande símbolo, né? A criação de uma capital moderna para simbolizar um novo Brasil, um Brasil europeizado, civilizado, modernizado, embelezado, é também um projeto de higienização, né? De fazer saneamento básico, água encanada e esgoto, de fazer eliminação dos criadouros de mosquitos, transmissores e vetores de doenças, de combater infestações de ratos e outros animais com potencial de transmitir doenças, de, enfim, reconstruir o Rio de Janeiro como uma cidade moderna dentro dos padrões civilizados da Belle Époque europeia e assim expulsar os pobres do centro das cidades, porque eles não vão conseguir pagar o aluguel, não vão conseguir pagar o preço alto dos produtos de consumo, de alto consumo nas zonas centrais, e os pobres vão ser relegados às periferias, né? Periferia literalmente, aos arredores da cidade, ou no Rio de Janeiro, aos morros, o que leva a uma explosão na quantidade de favelas. Né? Então nós temos o avesso da moeda, dessa modernização, dessa Belle Époque, desse padrão cultural europeu de fachada, né? Porque era uma Belle Époque só para as elites, só para os latifundiários e para as camadas médias. O povão mesmo vivia a cultura popular, que era do samba, era a capoeira, eram, né, as tradições de origem portuguesa, de origem africana, de origem indígena, tudo isso misturado, miscigenado e sincretizado, enquanto a elite brincava de imitação de Paris. Mas, em termos de exclusão de oportunidades econômicas, em termos de exclusão do acesso a bens e serviços públicos para garantir dignidade, essas cidades reurbanizadas, o Rio de Janeiro como símbolo maior, mas também São Paulo, Belo Horizonte, tem reurbanização em Recife, em Salvador, enfim, em tudo quanto é canto. Isso é um projeto higienista, não só de higienização no sentido de combater as epidemias, mas higienista no sentido sociológico, que é o quê? O higienismo social, que é a limpeza da cidade dos caracteres poluentes,
que nós não estamos falando de poluição literal, nós estamos falando de gente pobre. Expulsar os pobres do centro. Apagar a presença da cultura popular, da vida popular, da precariedade, da miséria e do sofrimento do povo, marginalizando ainda mais, gentrificando, né, expulsando para as periferias ainda mais, favelizando a vida do povo ainda mais, e assim apagando da vista a presença da pobreza. Então não é combater a desigualdade social, percebe? É eliminar a pobreza da vista. É como se fosse varrer sujeira para baixo do tapete, sendo a população pobre vista como a sujeira a ser varrida. Esse é o cenário. E aí eu quero mostrar algumas imagens para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, isso aqui é uma imagem do centro do Rio de Janeiro no início da urbanização. Então veja, ó, a rua era esse negocinho estreito aqui, tá vendo? Ó? Aqui era a construção, tá vendo? Ó? A rua está aqui e aqui era a construção, ó. Tá vendo? Ó? Ruazinha estreita, construção. E o que está acontecendo? A demolição. Por isso que esse processo de urbanização foi chamado de bota abaixo. Os prédios mais modernos foram deixados e os prédios velhos, ai meu Deus, as moradias populares, né, como os cortiços e tudo mais, isso tudo vai sendo derrubado para que seja reconstruído nesse novo padrão. Ó, largas avenidas, iluminação pública, arquitetura monumental, de estilo neoclássico, copiando a Europa, né, valorizando a vista e a paisagem do Rio de Janeiro, então adaptando o projeto urbano europeu à realidade exuberante da beleza natural do Rio de Janeiro. Enfim, olha só que louco, as lojas embaixo, as moradias da elite nos palacetes em cima, as vitrines e tudo mais, né? Isso aqui é outro exemplo, ó, da reurbanização do Rio de Janeiro. As charretes depois vão ser substituídos por bondes elétricos e automóveis, né? Olha a beleza monumental das esculturas. Isso aqui imita os postes de Londres e Paris e tal. Calçadões e ruas mais largas para circulação de mercadorias, pessoas, serviços e para a circulação da repressão em caso do povo se revoltar contra tudo isso. E o povo se revoltou contra tudo isso. Em 1904, explode no Rio de Janeiro uma enorme revolta popular chamada Revolta da Vacina. O que é a Revolta da Vacina? O que desencadeou a revolta foi o descontentamento do povo com a criação pelo Oswaldo Cruz, que é o sanitarista responsável por esse projeto de higienização do Rio de Janeiro, né? Higienização no sentido sanitário, de melhorar as condições de vida no sentido de evitar doenças e epidemias, e ele vai fazer um projeto lá de combater ratos, combater pragas, combater mosquitos e também de combater a epidemia através de vacinação, especialmente a varíola, que era o que mais matava as pessoas por todo o ano no Rio de Janeiro. E aí a vacinação obrigatória da varíola, vai lá e toma uma agulhada. Então, os agentes sanitários, que eram os funcionários públicos responsáveis por aplicar a vacina, eles iam acompanhados de agentes policiais, né, que desciam o cacete nas pessoas. Por quê? Porque como não teve informação, não teve esclarecimento, não teve campanha de educação, simplesmente chegavam na base da violência e do desrespeito, invadindo as casas, derrubando as portas, vacinando à força, as pessoas resistiam. Resistiam porque tinham medo, não entendiam a vacina. Muita gente tinha um boato que corria, né, uma fake news, um hoax que corria na época dizendo que a vacina era a doença, e ela é mesmo, né? A doença enfraquecida para a gente criar anticorpos e defesas naturais, mas que era a doença que o governo estava aplicando nos pobres para matar os pobres, para eliminar os pobres. Manja? Tipo uma madeira de piroca, assim. E até gente educada e culta, como o Rui Barbosa, o advogado, que foi ministro da Fazenda, foi deputado, foi candidato à presidência, ele se negou a tomar a vacina, ele foi vacinado à força, porque ele dizia que ele não era obrigado a deixar enfiarem nada no corpo dele sem autorização dele, porque ele não confiava na vacina, né? Só faltou ele dizer que a Terra era plana. Mas enfim, de fato havia um autoritarismo, né? Havia um abuso em relação à liberdade mais básica do cidadão, que é a liberdade de decidir sobre o seu próprio corpo. Além de que os
Os homens, todos os machistões, não queriam nem imaginar os agentes sanitários da vacinação obrigatória colocando a mão na mulher deles, entendeu? Porque é minha mulher, aquela coisa. Então, nesse cenário todo, junta isso com o descontentamento que vinha da exclusão, da falta de direitos políticos, né? O analfabeto não pode votar, esse tipo de coisa. Vinha da desigualdade social, da falta de direitos trabalhistas, salários baixíssimos, a reurbanização que expulsou os pobres do centro da cidade para viver em condições ainda mais precárias nas favelas e nas periferias, a falta de acesso aos serviços públicos, a falta de acesso à dignidade humana básica. Tudo isso já vinha acumulando descontentamento que estourou em 1904 por causa da vacinação obrigatória. E aí foram alguns dias de destruição nas ruas da cidade. Isso aqui é uma charge publicada numa revista da época, eu não lembro se é a revista Careta, acho que é a revista Careta, que são as brigadas sanitárias, Oswaldo Cruz, com a seringa na mão, montados todos eles em seringas, tá vendo que coisa da hora? Enfrentando o povo que vinha reagindo com tudo quanto é coisa, jogando serrote, jogando jarro, jogando nego com machado na mão, vassoura, enfim, virou uma semana praticamente, né, 3 dias mais intensos, mas uma semana de quebra-pau nas ruas da cidade. Os caras arrancavam os paralelepípedos da cidade recém-reformada para atacar na polícia. Então centenas foram presos, centenas de feridos, milhares de feridos, dezenas de mortos nos confrontos entre forças policiais e povão aqui, ó, jogaram uma panela com água quente, ó, que louco. Cadeira voando. Entre o povão revoltado com os abusos e a vacina obrigatória como a gota d'água e os agentes públicos. Do mesmo jeito que essa revolta estoura, né, explode de um jeito incontrolável e quebra tudo, os caras tombam e colocam fogo em bondes, enfim, fazem barricadas no meio da rua, ela também vai acabar do nada. E vai acabar do nada por quê? Porque o governo resolve recuar, cancela a vacinação obrigatória para acalmar a situação. Isso vai fazendo com que, do mesmo jeito que a revolta explodiu, ela se acalme também em 2 ou 3 dias, até tudo voltar ao controle. Mais tarde o governo recoloca uma campanha de vacinação, mas não mais obrigatória, com um processo de educação, vacinação voluntária, blá blá blá, etc. Acaba que quase todo mundo se vacina, né, consegue imunizar a sociedade, respeitando os direitos da cidadania e tratando o povo como gente, e a situação volta aos trilhos, entre aspas, né? Mas então, o que é? Essa revolta da vacina é o grande símbolo do que é esse novo Brasil. Um Brasil que tem uma fachada europeizada, uma fachada Belle Époque, mas é cada vez mais violento e excludente com as camadas populares. Beleza, minha gente? Esses então são os elementos, né, primordiais da situação da realidade da população e da sociedade brasileira nesse período. Tranquilo? É isso. Qualquer dúvida vocês me procurem, tá bom? Abração, galera. Até mais.